Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já eu já peço a você que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dá aí um stop, se inscreva no canal e deixe depois seu like, deixe aí a sua opinião, deixe aí algo que você desejaria falar, né? Para que a gente possa interagir um pouco melhor sobre esse tema. Eu pretendo aqui desenvolver uma série de vídeos, uma série bem curta de vídeos, sobre a questão da relação protestante-católico, né? Protestantes e católicos. Então, para a gente entender um pouquinho essa relação, porque eu percebo que existe, né, uma visão muito estreita, às vezes, de ambos os lados, e qualquer grupo que não faz uma autocrítica é um grupo que é digno de ser criticado, né? Qualquer grupo que não faz uma autocrítica é digno de ser criticado. Eu acho que nós temos que fazer sempre, isso é importante, tá? E aí eu quero começar mostrando a importância desse assunto, porque, por exemplo, católicos e protestantes, eles entendem que existe uma dificuldade muito grande de diálogo, porque os protestantes não aceitam a tradição. E os católicos entendem que a tradição é que interpreta as escrituras. O protestante entende que a escritura somente é suficiente e o católico entende que, para que a escritura seja compreendida, eu preciso da tradição. É uma consequência, tá certo? Então eu vou tentar discutir um pouquinho isso aqui para que você possa entender melhor essa questão. Primeiro, a ideia de que protestantes eles não admitem, não aceitam nada da patrística, ou seja, dessa tradição, não é verdade. A ideia de que a proposta era resetar, né, vamos dizer assim, na linguagem bem moderna, resetar o cristianismo no Ocidente e começar tudo do zero, não é verdade. Lutero começou a reforma em 31 de outubro de 1517 e permaneceu na igreja católica, né, a igreja no Ocidente, até 1521, ok? Não conseguiu reformar, ele não fez a reforma da igreja. Continuou como católico, foi um crítico de alguns aspectos da igreja, aspectos esses que o concílio posterior, né, o concílio de Trento, vai comprovar que havia uma necessidade dessa mudança, né? Havia uma necessidade de reforma, tá certo? Que já tinha sido discutido, que vinha já sendo discutido alguns problemas desde a época do século XIV, né? 1378 até 1417, ali o período difícil, né? A cisma do Ocidente, né? Um dos episódios mais estranhos e extravagantes da igreja no Ocidente. Então, aquilo tudo produziu um conjunto de mal-estar muito grande, um período que teve 3 papas, né? Alguns escritores católicos dizem 3 papas, alguns escritores católicos mais fervorosos dizem que 1 papa e 2 antipapas, né? Sendo que todo mundo ali excomungou o outro. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O fato é que havia uma grande crise e o protestantismo é fruto dessa grande crise. Quem quiser, assista aqui no canal a insensatez, o vídeo A Insensatez que Gerou o Protestantismo, né? Faço até uma citação da historiadora Barbara Tuchman, né? Ela faz uma análise sobre 4 casos na história do mundo onde houve falta de inteligência emocional, né? De capacidade de resolver problemas, e a incapacidade gerou problemas maiores do que os problemas existentes. E aí um desses, ela mostra na Marcha da Insensatez, um desses problemas foi o que gerou a Reforma Protestante. Assista depois aqui no canal esse vídeo. Mas, então, para vocês terem ideia, eu estou aqui com um livro, Patriologia. Esse livro, ele tem sido por mais de meio século um livro clássico para o estudo da compreensão dos primeiros 8 séculos da história da igreja. Isso é um livro de referência, tá certo? Mais de 50 anos, e um livro da editora Paulus. Primeiro, os cristãos são contra, né? O que é patriologia? Patriologia é o conjunto literário teológico daquilo que foi produzido pelos chamados pais da igreja, né? E aí o pessoal já menciona o pessoal um pouco antes de Nicéia, 325 é o concílio de Nicéia. Então, antes de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, 325 a 451, tá certo? Esse seria o período assim mais áureo desse período, né, da patrística, da obra. A obra é a patriologia, o estudo dos personagens é a patrística. E aí, depois, vai até
No Ocidente, Isidoro de Servilha, 636, se não me equivoco, se não estou errado, e Damasceno, João de Damasco, né? Lá por volta já de 740, 750. Então, isso é o conjunto dessa obra, ou seja, do 2º século até ali o 8º século. Então, esse conjunto dessa obra, desses escritores, dos pais que carregam essa tradição, que compõem tradição, que amplia tradições da igreja, isso é chamado de patrística, e a obra deles, a patriologia. O termo patriologia, segundo o livro Patriologia, do Altner e do Steuber, ele foi cunhado, tá? Quem primeiro emprega esse termo foi o teólogo luterano João Gerhard, em 1653, quando foi publicado a Patriologia. Então, lembre-se, o que é patriologia? O conjunto da obra literária dos pais. Quem deu o nome patriologia ao conjunto de obras? Um teólogo luterano, portanto protestante. O protestantismo é contra a patrística? Ou ele faz uma crítica e avalia? É contrário aos pais? Se é contrário, por que foi um teólogo protestante que criou o termo? Tem aqui uma questão bem curiosa na revista Teologia para a Vida. É uma revista do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, volume 2, número 2, julho a dezembro de 2009. Num artigo aqui entre a página 90 e 91, na verdade o artigo começa na página 89. Anotações sobre a hermenêutica de Calvino, compreensão a serviço da piedade e do ensino. Esse é o título do artigo da revista. E aí ele mostra na página 91, né, que 3 exegetas que eram considerados importantes para Calvino, João Crisóstomo, que ele cita aqui que era especialmente, era um exegeta especial para Calvino, aí nós estamos falando de alguém que viveu ali entre o 4º e o 5º século, início do 5º século. João Crisóstomo, o boca de ouro, santo da Igreja do Oriente e do Ocidente, santo e doutor, tá certo? É esse o patamar que Crisóstomo recebeu, alcançou. Então, esse era considerado um grande exegeta, dos maiores, para Calvino. Outro, Agostinho de Hipona, que viveu entre o 4º e o 5º século. Santo Agostinho também era considerado por Calvino como um grande exegeta. Bernardo de Claraval, também, que viveu entre o século 11 e 12. Ok? Então, quando alguém diz assim, os protestantes odeiam a tradição, criamos o termo patriologia. Protestantes como Calvino e outros mais não rejeitaram esses pensadores. Então, são contrários? Ou se faz uma avaliação do pensamento dos pais à luz da primeira tradição? Porque o que acontece? Teve Jesus, existiu Jesus e teve os seus discípulos. Qual o fruto da primeira tradição que nós encontramos do cristianismo? O fruto da primeira tradição é o Novo Testamento. Porque nós não temos uma tradição oral ininterrupta, que chegue e tal, não temos. Nós temos o primeiro conjunto de informações sobre a igreja, sobre o que Jesus ensinou para a igreja, está contido ali nos livros do Novo Testamento, tá certo? Então nós não podemos afirmar, em hipótese alguma, que existia que os cristãos protestantes rejeitam a tradição. Não, eles discutem e rejeitam algumas coisas acrescentadas com os séculos à tradição. Mas dizer que o protestantismo não aceita nenhuma tradição não é bem assim. O Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento é o único conjunto de textos que traz concordância da igreja no Oriente e no Ocidente. Quer seja o catolicismo, quer seja a ortodoxia, quer seja a igreja protestante, não importa. Todas elas, admitem o quê? Admitem que existe um Novo Testamento e que esse Novo Testamento é autoritativo. Então, se tem algo que une católicos, ortodoxos e protestantes, é o texto do Novo Testamento, tá certo? Todas as três tradições, todas as 3 doutrinas admitem isso. As 3 igrejas admitem isso. Então, não dá para você chegar e dizer, não, os protestantes não admitem, tá certo? Então, o Novo Testamento faz parte dessa composição. Legal.
esse Novo Testamento é a primeira tradição que a igreja tem. Qual tradição oral nós podemos dizer que continuou até os dias de hoje? Qual tradição oral do cristianismo? Ah, Jesus falou isso aqui, continuou sendo passado fielmente até chegar aos dias... Não tem. Então nós temos o primeiro conjunto dessa tradição, fruto dessa tradição, né? São os evangelhos, pessoal. Os evangelhos que foram escritos por discípulos de Jesus, contando o que ele disse, o que ele falou, o que ele ensinou, né? Ou pessoas que não eram discípulos de Cristo, no sentido de apóstolos, né? Não eram apóstolos de Cristo, mas que tinham ali a legitimidade de escrever porque foram assessorados por apóstolos, acompanhados por apóstolos, que deu legitimidade àquele texto, tá certo? Outra verdade importante nós entendermos, católicos, ortodoxos, ou ortodoxos, católicos e protestantes admitem que existe uma inspiração no texto, tá certo? Existe uma inspiração no texto da patrística? Não. Os pais da igreja eram inspirados? Não. Mas a única parte dessa tradição que eles admitem como inspirado é o Novo Testamento. João Crisóstomo foi inspirado? Não. Agostinho foi inspirado? Não. Tertuliano foi inspirado? Não. Ambrósio de Milão foi inspirado? Não. Ok? Quem diz isso não sou eu. A igreja católica discute um pouco sobre isso. Tá certo? Aliás, discute um pouco não, discute muito sobre isso.